Boa tarde, gente. Estamos começando mais um Papo na Rede nessa quinta-feira, 28 de abril de 2016. Eu sempre digo que a gente fala a data para quando você vê esse programa depois lá no YouTube, aqui no Canone Online, você sabe em que contexto ele foi, em que momento ele foi transmitido. A gente está transmitindo ao vivo esse programa. Se você por acaso estiver vendo agora ao vivo, você pode participar. Tem aí a maneira de você enviar sua mensagem, a gente recebe, você participa dessa conversa, tá bom? E bem-vindo, outono. Você chegou atrasado, mas ainda bem que chegou, porque estava um calor lascado. Nessa tarde, a gente tem aqui o prazer de receber mais uma vez o professor José Rogério, um professor meu, da minha formação no curso de psicologia, gente boa, com quem a gente tem tomado uns bons cafés lá na faculdade. Qual é a matéria que você dá? Quais são as matérias que você dá? Eu dou psicologia jurídica, institucional, algumas vezes psicologia social, ética também às vezes. Ok. Então por isso que da outra vez foi a psicologia. A gente falou sobre a questão da instituição. Que é da sua área. Pô, legal. Rogério é doutorado em psicologia pela Universidade de São Paulo e também graduado em Direito pela Sanfran, da mesma universidade. Então tem um acervo de conhecimento, vamos dizer colega assim, interessante. Da professora Janaína, né? Sim. A autora Aliás, ela tem uma matéria sobre direito e religião lá na São Francisco. Que interessante. Então, mas quando a gente pensou em fazer uma conversa com você, Rogério, era a ideia assim, repetindo uma coisa que a gente estava falando um pouco antes aqui, a gente vive no Brasil num momento assim peculiar, né? Com uma série de tensões, algumas interrogações sobre o que está acontecendo e sobre o que pode acontecer, uma insatisfação também sobre uma série de coisas e algumas crises. Não dá para a gente dizer assim, tem uma crise. Me parece que existem algumas crises, né? Na economia, na política, até eu falo assim, a crise chegou no judiciário, né? Porque as questões sobre o direito do que está acontecendo, enfim, volta e meia a gente está recorrendo, que eu digo assim, o Supremo tem sido acessado para decidir questões, enfim, há uma tensão, uma série de crises e tudo mais, e a gente tem ouvido, a gente que eu digo a população de forma geral, comentários de políticos, de sociólogos, de teólogos, de filósofos, de economistas, historiadores, e ouvindo e lendo a partir inclusive das suas aulas e tudo sobre psicologia social, a maneira como que a psicologia faz uma leitura não só da questão do indivíduo, mas da coletividade. Eu achei interessante a gente ter uma conversa um pouco sobre isso, conversar um pouquinho sobre isso, no sentido que eu acho que isso poderia lançar um pouco de luz num contexto em que me parece assim, que falta a gente ser esclarecido um pouco mais o que está acontecendo. Eu costumo dizer, já falei para você assim, quem tá se informando, quanto mais se informa, parece que mais confuso fica. Né? Parece que a gente está vivendo aquele momento em que a água está sendo agitada e todo aquele barro do fundo mistura, e falta o tempo, como você falou agora há pouco, de esperar decantar um pouco essa impureza para a água ficar mais cristalina e a gente então poder ver. Então seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa conversa, muito bom ter você aqui para ajudar a gente um pouquinho. A gente não tem muito tempo e a gente não vai descer fundo nessa água, mas assim, o que você tem percebido a partir, vamos dizer assim, de algumas lentes da psicologia, que é bem ampla, sobretudo talvez a psicologia social, o que tem acontecido no país? No que estamos nos tornando? Isso, qual é a nossa identidade como brasileiros, enfim. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, né? Tive uma primeira vez que a mim, pelo menos, achei muito boa. E a todos os nossos ouvintes, acompanhantes aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Bom, acho que a questão é ampla, né? E é interessante que enquanto você
ia falando aí, né, Fernando, eu estava pensando com alguns teóricos que colocam que o tempo presente é sempre difícil de analisar, né, porque também fazemos parte dele, então quase como se o esforço para construir a régua que vai medir a situação, a própria régua também vai sendo construída nesse momento, né. No caso da psicologia, eu diria mais psicologia social, eu imagino que talvez pela tradição da psicologia social no Brasil, imagino que até boa parte dela deve talvez ter os seus esforços analíticos aí. Alguns colegas talvez, não sei se ouviram isso com muita simpatia, mas eu imagino que haja talvez já uma certa influência, eu diria, por algumas perspectivas, né? Então, tradicionalmente, na nossa psicologia social, a análise de caráter mais classicamente marxista, eu acho que tem bastante influência. Eu acho que essa seria uma das possíveis leituras da situação, né? Além disso, acho que uma parte também das pessoas tem lá os seus comprometimentos até de ordem política, né? Então me parece que isso talvez até fosse alguma razão para a gente entender talvez alguma ausência de análise. Isso não quer dizer que as pessoas não estejam pensando, não estejam... mas da perspectiva da psicologia, eu diria mais propriamente social, eu pensaria um pouquinho por aí, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes, acho que dá para a gente pensar vários temas aí que poderiam nos ajudar a pensar, né? Não sei se a gente vai apontar o esclarecimento do que acontece, né? Me daria até um pouco de receio de definir isso, porque ao fazê-lo a gente talvez entraria na lógica que a gente tem visto por aí, de uma cisão muito forte entre as partes, né? Mas eu acho que há alguns aspectos interessantes que a psicologia social poderia ajudar a gente a pensar um pouco, talvez, um dos temas, né, como a gente falava aqui antes, a necessidade de ter uma experiência, que as pessoas têm uma necessidade de ter uma experiência organizada, com sentido, não é? E aí eu acho que em momentos onde parece que o horizonte se torna mais incerto, um pouco mais difícil de eu definir o contorno dele, eu acho que esse é um elemento interessante para a gente. Talvez um horizonte com um pouco mais de dificuldade de definir o horizonte, o contorno, é como se eu tivesse que navegar pela minha própria bússola. Né? E talvez eu descubra que nesse momento eu não tinha exatamente uma bússola. Né? Eu tinha um horizonte, a minha direção era dada por um horizonte claro. Então havia os maus e os bons. Como eu estava do lado dos bons, o mundo para mim estava organizado. Né? Agora eu estou numa situação que, mais do que eu já não consigo mais definir quem é bom e quem é mau, porque eu já estou um pouco em dúvida sobre o que é maldade e o que é bondade. Eu mesmo não sei se eu sou bom ou mau. Não é? E aí eu me angustio, porque assim, eu vou em algum momento fatalmente chegar na pergunta quem eu sou então. Né? Então eu sou da direita ou eu sou da esquerda? Eu sou liberal ou eu sou socialista? Eu sou brasileiro ou eu sou um traidor da pátria? Não é? O que é ser brasileiro e o que é ser uma coxinhas ou petralhas? Coxinhas ou mortadelas, calma. Não é? Então, coxinhas e mortadelas agora. Não é? Mas acho que é bem colocado, né? Porque você vê que vai uma guerra nessa linha de quem nós somos. E de quem o outro é, né? É interessante que as pessoas definem o outro, mas a si próprio é mais complicado, né? Então me parece que quando o horizonte ele fica um pouco mais turvo, usando essa imagem da água, né, eu acho que isso suscita muitas questões. Então no caso da psicologia, eu diria que talvez um encaminhamento para isso seria assim, um jeito de resolver a situação é eu me agarrar
né, nas direções que eu estava acostumado antes, Uhum. né, e isso talvez me resolva, entre aspas, a minha situação. Então, acho que esses momentos têm um pouco essa característica e por isso que a gente poderia dizer uma crise, Uhum. né? Então, assim, para usar uma imagem musical, eu sabia o tom da música, agora eu estou um pouco confuso. Uhum. E aí, será que eu sou a nota dissonante? Será que a música agora é outra? Eu já não... No final, vai sair uma melodia ou vai sair uma coisa incompreensível? Eu achava que eu era música, agora eu estou na dúvida se eu sou um ruído. Não é? Então as coisas se organizavam e agora parece que não se organizam como era antigamente. Né? Acho que também a questão da crise é interessante, que ela é apresentada também para nós como uma crise brasileira, né? Mas eu acho que também, se a gente expandir um pouco mais, a gente vive tempos não vou dizer de crise, né? Mas a gente tem mudanças no né? Brasil e no assim, mundo, né? A gente tem várias mudanças E e muitas mudanças que virão ainda, né? Na forma como as relações de trabalho se organizam. A gente está aprendendo agora como é que esses meios de comunicação, né? Porque antigamente era a televisão, né? Mas quem produzia a imagem eram pouquíssimos. E isso era divulgado de uma forma também bastante editada, controlada. Segundo o bem-querer de quem a editava, né? Hoje, as imagens, a produção de imagens e circulação de imagens, ela ficou absolutamente democratizada, né? E eu acho que a gente ainda está aprendendo a entender que tipo de dinâmica isso gera entre nós. Eu acho que isso é uma mudança que a gente já está sentindo e repercute em várias áreas. Não é? Então acho que virão mudanças. Na verdade, a gente poderia até dizer que lá pelos anos 80, quando cai o tal do muro de Berlim, quer dizer, há uma desconfiguração daquilo que era lado A e lado B, né? Ou direita ou esquerda, né? Essa coisa, né? Quer dizer, quando o muro vem abaixo. Não foi só um muro que caiu. Não, né? o mundo se desconfigura. Mas né? é interessante que o muro não deixa de ser um elemento organizador. Sim. Lá e sim. aqui. Né? Agora eu já não sei exatamente onde é o lá e o aqui. Exatamente. Desorganizou, né? E nós estamos vivendo, quer dizer, exatamente esse processo. Mas a gente não vive um momento. Se também, é necessário organizar, inclusive, né? Essa coisa. Né? A gente não vive. Desculpe, sim, a gente não vive falando em muro. Que a minha pergunta a gente não vive um momento em que parece que na sociedade brasileira a gente está construindo um muro. Estou pensando naquele que foi levantado na Esplanada dos Ministérios. Dia 17. Né? E esse muro, vamos dizer assim, não literal, mas eu acho que existencial e simbólico, que está se criando naquilo que a gente falou um pouco agora de começar a transmissão, nas expressões de agressividade e até de violência que surgem nos discursos, nas discussões de família, nas discussões entre amigos. Os relacionamentos. Dizer, né? Parece que é um muro que foi levantado. Não sei se de 2014 para cá, quando se fechou, acabou a apuração das urnas, e aí se definiu quem era o presidente, e ali me parece que houve uma cisão, e um muro começou a ser levantado, e que em alguns momentos, agora parece que com a eleição, a votação do dia 17, deu uma acalmada, mas assim, estava tenso. Né? Essa parece que a nação, não vou nem dizer dividida numericamente, porque eu não saberia dizer qual o percentual de cada lado, mas assim, faz tempo que a gente não vê um acirramento da nação dessa forma. Né? Então assim, o muro, se ele é um fator que ajuda a organizar, esse muro que a gente está levantando, em termos do golpe, não é impeachment sim ou não, enfim, isso está reorganizando a nação. É interessante assim, né? Eu acho que ele é um fator organizador, mas não sei se ele é positivo. E ele passa a fazer parte da experiência nossa, né? Eu acho que isso é interessante. Enquanto você vai falando, Fernando, eu fiquei pensando o seguinte, né? Enquanto tinha lá o muro, vamos até falar lá do muro de Berlim, só como um ícone. Como figura, como imagem. Havia pessoas assim, queremos que o muro venha abaixo, né, e tudo mais. Mas na hora que o muro
ele realmente vem abaixo, eu diria que talvez justamente nessa hora, onde agora eu já não sei mais talvez onde seja exatamente o contorno que me define, né? Eu diria que talvez venha uma saudade dos muros, de ambos os lados. Você, olha, eu não sabia, mas o muro tinha uma função na minha experiência, que eu nem desconfiava. Por outro lado, assim, eu acho que esse muro da esplanada dos ministérios me chamou um pouco a atenção mesmo, esse aspecto desse jeito, né? Por outro lado, eu confesso que até eu esperava, não só pelo dia da votação, mas pelo clima que estava assim, indo numa escalada, que a gente tivesse realmente algum episódio de violência física né? Chegasse às vias de fato. Isso, e eu tenho a impressão que assim, houve momentos de tensão com as pessoas na rua, e as agressões que aconteceram foram assim, muito pontuais, a tal ponto que era possível até mostrar ali, foi na rua tal, na hora tal, e não sei o quê. Eu achei interessante isto. Né? Agora, só para ficar aí nisso, assim, e-mail aqui do... O resultado, que eu diria assim, eu também estava como você, falei assim, puta, alguma coisa ruim vai acontecer. Agora, à medida que os votos foram sendo dados, na minha opinião, né, parece que houve eu mesmo falo por mim, né, assim, nossa, mas são eles que vão decidir sobre a minha vida? Esses? E aí houve não sei, a impressão que do tipo assim, bom, eu tava... Nosso problema é outro. Eu estava disposto a lutar por alguma imaginariamente falando algo grande, nobre, maior, mas tanta mediocridade, tanta bizarrice, né, dos que se dizem nos representar, e nos representam, porque fomos nós que os colocamos lá, que nós voltamos para casa, aí assim, querendo dar tempo... Né? Peraí, eu preciso refletir um pouco. Afinal de contas, né, eu preciso olhar as bandeiras que eu estou levantando para ver se são bandeiras que valem a pena. Né? Eu acho que eu não sou cientista político, né, mas a gente sempre vê umas análises de que as pessoas assim, mal se lembram do voto que deram. Né? Eu não acompanho essas pesquisas nesse grau, assim, então eu não sei exatamente como é que é isso, né? Mas a gente vê sempre aparecer um pouco essa fala, né? Então me faz pensar um pouco, né? Será que existe essa relação de uma certa memória, né? E tem uma questão interessante também, né? Uma autocrítica, de repente. E é engraçado, né, que esse universo entre representantes e representados, ele dá o que pensar, né? Porque até a relação do representante com o representado, primeiro que ela é distante, né? Além do mais, o representante se apresenta para os eleitores, no caso os representados, né, em geral com trabalho de marketing, de propaganda e esse tipo de coisa. Né? A tal ponto, né, que quando tem aquelas falas que a gente viu daqueles grampos e tudo mais, a gente quase vem a pensar, mas afinal de contas, quem são esses personagens, né? Então eu acho que tem um pouco essa questão, né? Eu acompanhei lá a sessão quase que inteira lá naquele dia da votação e eu tive a impressão que os deputados, em grande medida, eles tentavam falar para suas bases. Né? E aí eu fiquei com uma dúvida, né, se eles também, na verdade, não espelhavam um pouco aí a nossa condição mesmo, né, de valores, né? E aí aqueles motivos assim, a família, a religião. Deus, né? Deus. E até alguns grupos particulares, né? Que apareciam lá e tal. Isso. E eu acho que o seu comentário, acho que eu penso mais como alguma coisa do dever ser, né? Quer dizer, a gente gostaria, né? Que fosse um pouco diferente, talvez. Não é? Mas, enfim, são os representantes, né? E a pergunta é assim, quem são os representados, né? E que relação que se tem? Olha, já vi alguns políticos, alguns assessores até de políticos, mais do que políticos, né?
por exemplo, esse sistema que está aí, ele é típico de uma sociedade de massas, né? Então, um deputado estadual, federal, tem que ter aí alguma coisa em torno de 100 mil votos, mais ou menos, né? Dependendo da legenda. E eles dizem, né? Não falam assim claramente, mas você não consegue se relacionar pessoalmente com 100 mil pessoas. Né? Então já se aceita uma distância, né? E aí você vai para o eleitor médio, né? Quer dizer, e de certa forma isso tem relação com uma não representatividade, né? Há uma distância muito grande, né? E aí eu fico pensando, né? Quer dizer, a gente não se sente representado, estranha, né? Então eu acho que tem algumas questões mesmo para serem levantadas, né? Por exemplo, a gente esperaria um debate mais de ideias, que acho que até teve alguns momentos quando foram lá os defensores de uma linha ou outra, né? E a votação realmente já me parecia que ela tinha já, desde o início, já tinha nascido, né? Estava prevista no ritual, mas já se sabia que seria alguma coisa. Era jogo com placar definido. Mas eles se superaram, com certeza. Deixa eu ler uma mensagem que chegou aqui. O Eduardo Padilha, aqui de São Paulo. Na realidade, chegaram 3 mensagens. Eu vou ler as 3 e a gente vai trabalhando com elas com o Rogério aqui. A primeira do Eduardo é o seguinte: estamos vivendo em uma perspectiva de taxista, em que tudo é passageiro. Estamos vivendo uma bipolaridade entre coxinhas e petralhas, que julgo uma estupidez, onde essa bipolaridade deveria ser tratada num psiquiatra com medicamento. Alguém já falou para colocar a Ritalina na água. Né? Estamos em um momento de estupidez em debates nacional. É uma fala aqui do Eduardo. E tem também o Arcade lá de Teresina, Piauí. Boa tarde, gente boa. Já que o papo é sobre crise, gostaria de perguntar o seguinte: se os ânimos do povo continuarem acirrados, será que talvez poderemos ter uma guerra civil? Olha aí, será que a gente chega a esse ponto? E a Silvinha lá de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Boa tarde, amigos. Acho que por ódio do extremo alheio, a gente se afasta para o outro extremo. Aceitável porque é o nosso. Igualmente odioso. Vamos das ofensas às cusparadas. Torço para não extrapolarmos isso. Enfim, tem 2 opiniões. Aí essa pergunta, essa questão de que tudo é passageiro. Você começou no início da sua fala, já falando dessa questão de que a gente vive hoje o presente e a dificuldade que a gente tem de analisar o que a gente vive nesse tempo. Né? Alguns amigos têm falado assim: eu acho que na realidade esse momento no Brasil ele vai ficar mais fácil de entender daqui a 50 anos. Né? As pessoas que estudarem lá e olharem para trás e ter um olhar. Mas você também citou a questão das redes sociais, da comunicação. Ainda é muito cedo, porque me parece que a primeira vez que a gente tem esse momento crítico no país, com a intensidade que as redes sociais elas possibilitam. O quanto que elas interferem, você percebe, nesse caldo que a gente está vivendo? Porque a gente falou muito, por exemplo, da mídia manipuladora, da mídia que era para um lado para o outro. Mas na verdade o que eu percebo é assim, que as pessoas às vezes elas conversavam não com base só no que a mídia estava dizendo, mas com base numa série de discussões de pessoas, né? Quer dizer, a minha mídia, eu tenho lá o meu canal, meu Twitter, meu Facebook, não sei o quê, e eu estou jogando as minhas ideias ou reproduzindo outras. A rigor, eu acho que, como a gente estava falando, né, a gente ainda está percebendo o quanto que repercussão que essas mídias têm, né, que dinâmica que tem, né, a gente poder disponibilizar de imagens quase que imediatamente, em qualquer lugar. Mas quando você fala do papel das mídias, me vem muitas... Por exemplo, às vezes eu leio notícias que estão nos jornais, né, no computador, e é muito interessante os comentários dos leitores. Né? Isso era uma coisa que não existia, né? Então você tinha lá a notícia do fulano de tal, no colunista, e aí você consegue sentir um pouco algum
como é que está repercutindo isso. O clima da repercussão, né? A minha pergunta é sempre assim, quem são as pessoas que estão respondendo? Que você tem lá, sei lá, Silva, e tum. E aí ele fala mal, ele critica, apoia, né? Mas isso a gente não tinha, né? Acho que uma das coisas que era interessante é que esses meios, eu tenho a impressão que eles colocam a gente numa condição de viver mais no presente, no momento imediato, né? Porque a cada momento chega uma imagem, chega uma mensagem, alguém partilha põe um like lá, ou dislike, e assim vai. Então a nossa experiência, eu diria que eu tendo a achar que ela se confina mais no momento presente, né? O que às vezes dificulta a gente a análise, a pensar. Pensar, né? E por isso que eu achei que o ouvinte que falou sobre a lógica do taxista, eu acho que é uma boa imagem. Eduardo Padilha. Não é? Eu acho que realmente isso tem habitado várias condições nossas aí de comunicação, e aí a gente perde aquela dimensão que, na minha opinião, é importante para justamente se pensar que é o tempo, né? Então, e a gente fica sempre na última notícia, no último comentário, na última manchete, né? E é engraçado que os portais de notícia e dos jornais, eles têm assim o último minuto, e vai aparecendo notícia, né? E se eu ligar a televisão também é a última, né? Não, e na TV, por exemplo, né, nesses canais de 24 horas de informação, ele tem a imagem, o tema que está sendo debatido, e correndo embaixo as notícias, correndo embaixo notícias, o índice da Bolsa de Valores, aí você fica assim, nossa, temperatura, como é que eu vou fazer para me informar sobre tudo isso, né? Então dá uma sensação de desinformar, desinformado. Você tem uma avalanche de informações, né? E por isso que eu disse que a gente ainda não sabe direito, no fundo, que dinâmica é essa, porque assim, eu tenho muitos canais chegando em mim, mas como é que isso se traduz numa compreensão? Eu acho que aí é uma questão interessante, né? Eu colocaria que o que seria interessante para nós seria a gente incorporar mais o tempo, porém numa condição social atual que eu não sei se favorece isto, né? Porque eu estou sempre nas notícias, né? Eu até brincava falando das news, né? Quando newsmania. Exatamente, quando as olds é que talvez fosse mais interessante no sentido de o que permanece. Né? E depois tem aquela sensação de que todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo o tempo todo. E não necessariamente é isso. Né? Eu posso ter uma opinião sobre algo, sobre o qual eu entendo, ou é meu métier, a minha capacitação, e não necessariamente sobre assuntos que nem me dizem respeito. Mas do jeito que as coisas estão, a impressão é que quando você não dá uma opinião numa dessas você é um alienado, você não dá sua opinião. Querido, eu ainda estou digerindo a notícia de 15 minutos atrás. E eu pensei no que eu li há 15 minutos atrás e decidi que não vou comentar nada, porque eu acho uma bobagem. Agora falando em tempo, a gente está estamos cumprindo os nossos 30 minutos, mas assim, a gente está falando de crise, e no senso comum, Rogério, crise é coisa para psicólogo, né? Tipo, você está em crise, procura um psicólogo. Para a gente começar a fechar, e a ideia é pensar assim, de fato a gente como nação vive uma crise. O que você acha que pode surgir de bom a partir dessa crise que a gente está vivendo? Que tem várias facetas e tudo mais, mas enfim, mas quais são algumas coisas que você imagina que podem resultar numa coisa boa daqui a um tempo? Eu sou da opinião que eu não sei se o momento atual nosso ele é tão assim terrível, né? Eu sei que tem aí a mídia, as news aí, né? Eu acho que ele... Eu acho que esse remexer de coisas é interessante. As bad news. Né? Eu acho que também, assim, eu não sou psicólogo clínico, mas quando você faz esse comentário aí, o que a gente poderia pensar, né? Me vem um pouco aquela linha de que
o psicólogo não vai dizer o que está certo e o que está errado, mas muitas vezes ele vai sustentar a angústia do paciente para permanecer na questão que ansiosa. Que está aparentando assim. o problema. Né? Ou seja, permanecer na questão é manter-se no... significa que eu preciso de tempo. Né? Acho que não é tão terrível. Claro que tem angústias, dramas e tudo mais, das pessoas que se desentendem, mas quando o nosso outro ouvinte ele fala de será que não vamos para uma guerra civil e tal, né? Eu acho que até já houve outros momentos mais críticos, na década de 30, né? A gente realmente chegou numa condição aqui em São Paulo de acabaram-se os argumentos, vamos para o conflito, né? Eu acredito que nós estamos um pouco longe disso. Então eu diria assim, eu não acho de todo ruim, né? A gente tem visto coisas novas para a história que normalmente a gente está acostumado no Brasil, né? Sim. Eu acho que essa perda de muros não deixa de ser interessante, né? Eu gostaria de ver isso continuar. Não é? E até como a gente falava aqui, acho que talvez que fosse interessante para nós, né? Eu não sei se tem um lado certo ou um lado errado, provavelmente não, né? Como dizem atualmente, né? Se tem golpe, se não tem, é impeachment, não é? Se é melhor, o novo governo é melhor, se será melhor, né? Eu acho que a gente tem que continuar, aconteça o que acontecer, atentos a isto. E como a gente falava antes, né, talvez o que eu acharia interessante é que, assim, que a gente guardasse o que nós passamos nesse momento para ser lembrado daqui a 2, 3, 5 anos, né? Mas não porque simplesmente a gente vai guardar as informações, mas como uma tentativa de preservar uma relação com o tempo, e eu diria até um pouco distanciado desses de euforia, desses né? momentos que a toda hora chegam notícias, né? E aí a gente sente essas curvas, né? Então, assim, teve a votação lá do Congresso, aí parece que agora a gente já entrou numa... Não é? Então me parece que isso vai muito nesse calor da hora, quando a gente, na verdade, precisaria de sair do calor da hora e deixar o tempo transcorrer, né? Eu não sei se o meu comentário é o que vai apaziguar os corações, né? Mas eu acho que assim, para mim o que vai substituir os muros que estão caindo são os próximos acordos que nós vamos fazer, a partir de acordos íntimos, nossos mesmos, né? E os acordos que vão acontecendo entre nós e as situações todas, né? Para mim os acordos é que vão determinar novas fronteiras, novos limites, enfim, né? Mas aí eu vejo como uma coisa boa também. Eu prefiro acordos do que muros. Eu acho que o muro, num certo sentido, ele pode resolver um pouco a questão identitária, mas ele é imobilizador. Eu não posso ir para o lado de lá, não posso nem ir para lá para ver a minha posição. Quer dizer, o meu lugar é esse, mas numa espécie de efeito 3D. Então não posso sair não posso olhar, é quase que uma heresia, olhar a minha posição partidária ou ideológica a partir do olhar daquele que me critica. Isso não é tornar-se aquele, porque é um outro, né? Mas eu acho que essa tendência nossa porque estamos muito no presente, então a condição de pensar talvez ela fique um pouco diminuída, resta a emoção. Né? E aí daí para a agressão cusparadas e não sei o que lá, parece que não vai demorar, não demora muito, né? Então acho que seria mais ou menos alguma coisa por aí, né? Não trago a solução e não, né, farei o juízo de qual lado tem a razão nessas coisas, mas que se precisa continuar conversando, né? Eu sei que parece uma coisa simplória falar isso, mas eu diria que o desafio talvez manter-se no tempo e não esquecer. Não esquecer, acho que isso é não fragmentar a nossa história, né? Sim. Então assim, mudou o governo, agora acabou um novo tempo. Não é um novo tempo. É o tempo. É o tempo.
né? Acho que isso é muito interessante. Mas legal. Maravilha. Rogério, obrigado pela sua vinda. Passa rápido o tempo. Eles que estão nos vendo e ouvindo, eles não têm o privilégio que nós temos dos bastidores, né? Exatamente. De conversar antes, durante e depois. O pessoal que mandou e-mail, a gente queria agradecer pela participação, os Obrigado. e-mails, a provocação aí que eles causaram aqui na conversa foi muito bacana. E mais uma vez, obrigado. Sempre bom ter você. Eu que agradeço, né, a paciência, a oportunidade de falar, né? Não sei se esclarecer, mas falar. Não, mas acho que algumas coisas que você pontuou, pelo menos para mim, me fizeram. Faz muito sentido. Me fizeram. O Daniel falou que pode transmitir os bastidores. Não, você Daniel, só avisa, viu, Dani? Avisa se você só avisa. A gente não quer grampo aqui na nossa conversa, por favor. Pessoal, até a próxima quinta. Valeu, um abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.